Shalom, queridos, aqui quem vos fala é vosso servo, o apóstolo Carlos Vieira, diretamente de Koblenz, Alemanha, onde estaremos transmitindo o programa Sala de Cura desta semana. Uma reflexão para que você discirna a verdade acerca daquilo que Deus tem para a tua vida. Portanto, não saia daí, que eu já volto, é rapidinho. E é desta forma que o outono se apresenta aqui na Europa. Folhas caídas, árvores já praticamente sem as suas folhas, se renovando para o próximo verão, que eu tenho a certeza que será um verão muito abençoado. Antes de compartilhar com você essa reflexão, eu quero pedir algo a você. Compartilhe os nossos vídeos com o maior número de pessoas possíveis para que nós possamos alcançar vidas. E o maior objetivo do programa Salas de Cura é esse: pregar o Evangelho a toda a criatura. Portanto, no programa de hoje, eu quero compartilhar algo muito interessante que o Espírito Santo ele colocou em meu coração. Um presente numa embalagem que nós não gostaríamos de receber. Eu vou repetir. Um presente em uma embalagem que nós não gostaríamos de receber. Deixa eu explicar para você. Muitas vezes, Deus ele tem algo especial para nós, mas nós não queremos aquele presente daquela forma. Então, Deus ele tem bênçãos para as nossas vidas, oportunidades, portas que Ele abre e Ele nos dá esse presente, muitas vezes em uma embalagem que nós não gostaríamos de receber. Deixa eu explicar para você o que eu estou dizendo de uma outra forma. Quero contar uma pequena história para você acerca de um jovem que estava para se formar e antes da sua formatura ele foi numa revenda de carro e viu ali na vitrine, um carro esporte muito lindo, e ele logo pensou: o meu pai vai me dar esse carro, porque ele pode. E na medida que a sua formatura se aproximava, o dia da sua formatura, ele foi chamado pelo seu pai, e o seu pai deu uma caixa para ele. E ele, tanto desconfiado, abriu aquela caixa, receoso, e quando ele abriu aquela caixa, no interior da caixa havia uma Bíblia com o nome daquele jovem escrito em ouro. E ele, decepcionado, não pegou a Bíblia, jogou a caixa para o lado e disse para o pai dele: você sabe que eu queria um carro, você sabe que o meu maior sonho era ter um carro esporte, você poderia ter comprado. Por que você não comprou? Você me deu uma Bíblia ao invés disso. E muito chateado, aquele jovem decidiu sair de casa. Passados-se alguns anos, após a sua formatura, aquele rapaz estava bem de vida. Aquele rapaz ele decidiu fazer uma visita para o seu pai, depois de muitos anos que ele não via o seu pai, logo depois daquele episódio da Bíblia. E ele recebeu um telegrama antes da sua viagem. Ele havia sido informado que o seu pai havia falecido. E ele foi às pressas até a casa do seu pai, porque ali seria lido o testamento, e o seu pai deixou tudo para ele. E aquele jovem, revirando ali as coisas do seu pai, mexendo em cada lembrança, ele se deparou com aquela caixa onde estava a Bíblia. E ele abriu a Bíblia e do seu interior caiu uma chave de um carro. Exatamente aquele carro que ele queria, com uma etiqueta escrito o nome do rapaz, uma etiqueta escrito pago.
Exatamente isso que eu quero dizer para você. Muitas vezes recebemos um presente numa embalagem que nós não gostaríamos de receber. Quem sabe você está recebendo algo da parte de Deus que você não gostaria de receber naquele momento. Mas eu digo para você, é o que Deus tem para a tua vida neste momento. E a palavra de Deus, ela é muito interessante, porque a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. E nessa meditação, através desta meditação, eu quero dizer algo para você. Glorifique a Deus por cada bênção que você tem recebido. Glorifique a Deus pelas oportunidades que você tem recebido. Muitas vezes não é aquilo que você gostaria de ter e receber, mas é o que Deus tem para a tua vida. Portanto, que as bênçãos do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo estejam com todos vocês. E não se esqueça, Deus, não importa a embalagem, Ele tem o melhor para a tua vida. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Tchau, tchau.